Olá, eu estava fazendo avaliação do trabalho de um dos nossos participantes dos nossos treinamentos, e o treinamento é de gerenciamento de projetos, o treinamento é de uso de ferramentas profissionais em gerenciamento de projetos, e eu pensei, por que eu não posso delegar a avaliação do planejamento, na verdade, a avaliação do desempenho do projeto, para a inteligência artificial? Há uma grande poeira na internet falando das maravilhas da capacidade, alguns youtubers chegam quase que a desmaiar com cada novidade. Então eu pensei, eu vou pedir para que a inteligência artificial, que eu chamo de estagiário, faça uma avaliação, não do planejamento, uma avaliação do histórico de desempenho. E é isso que eu quero mostrar para vocês, qual foi o resultado, para vocês pensarem, se concordam comigo, que é um estagiário, que tem que ser orientado, que está longe de você fazer uma pergunta e vir a solução completa. Longe que eu digo é bem longe. Então eu vou mostrar aqui qual foi o passo a passo que eu fiz e vou terminar esse vídeo com algumas perguntas que eu deixei, que eu respondi e deixo para você responder também. Lembrando, esse vídeo, esse post, essa publicação tem prazo de validade. Ela será retirada do sistema do LinkedIn assim que eu achar conveniente. Vamos ao assunto. O processo é bem simples e eu vou depois disponibilizar o texto completo que eu coloquei já no sistema do post para que possa ser lido e acompanhado por vocês, caso queiram repetir. O sistema é bem simples. Eu tenho um arquivo, repetindo, uma ferramenta profissional. Não vamos pegar populares nem nada, aquelas que não conseguem nem fazer um cronograma. Eu tenho um arquivo de planejamento. Nesse arquivo de planejamento é onde eu tenho toda a proposta a ser executada. Eu também tenho campos que trazem o já realizado até o momento. Então, nesse arquivo de planejamento, eu tenho tudo o que é proposto no momento, eu tenho tudo aquilo que foi definido, proposto no momento, eu tenho as informações da linha de referência, da linha de base, e temos as informações do que já aconteceu até o momento, de forma acumulada. Eu também tenho, nas ferramentas profissionais, um arquivo onde aparecem o desenvolvimento, o histórico do desenvolvimento do projeto. Dentro desse arquivo, eu tenho uma medição, tenho outra medição, tenho outra, eu tenho várias medições de resultados. Então, no primeiro arquivo, eu tenho o status, eu tenho o plano atual e tenho o plano original. De forma acumulada, o status. E no outro arquivo, dentro do mesmo projeto, eu tenho diversas instâncias. Eu tenho medição 1, medição 2, medição 3 e todas as medições que foram realizadas durante a vida do projeto. Isso me permite saber como está, como era, como deveria ser, e me permite saber o andamento de todo o projeto na vida durante a sua produção. E é claro que junto a isso tudo eu preciso ter um processo de monitoramento e controle bem definido. Profissional também. O funcionário não faz o que quer na medição. A equipe não anota o que quer na medição. Ela também não pega os dados que ela quer durante uma medição. Existe um processo, claro, definido, austero, onde as informações que interessam a gerência são anotadas. De posse desse material, eu preciso passar as informações para o nosso estagiário. O nosso estagiário, como você já deve saber, é esse aqui. Mas não adianta passar direto, embora eu tenha tentado, porque afinal de contas é uma inteligência artificial fantástica. Quando você passa direto, todas as informações têm a sua codificação e dentro de um aplicativo de gestão, banco de dados, cada registro possui os seus elementos formadores, que são os campos, e cada campo tem um nome, um identificador, que tem um significado. É claro que a inteligência procura descobrir esses significados. E o primeiro teste mostrou que ela concluiu muito bem e errou demais. E o resultado saiu alucinado. Então, antes disso, eu tive o cuidado de fazer um dicionário de dados. O que é um dicionário de dados? É o que o dado significa.
O que aquela informação significa. Então aqui, na cor abóbora, está o dicionário de dados. E a informação que eu passei para a ferramenta de inteligência artificial a informação seria todos os dados, deixa eu botar isso aqui direito, todos os dados do status, do acumulado, do previsto, do atual, da linha de base, com o histórico de toda a vida do projeto, mais o dicionário de dados. Então eu passei tudo isso para o ChatGPT. E é claro que a gente precisa, que está muito na moda, fazer um prompt. Prompt, acho que é assim que escreve, prompt. Acho que é assim. Prompt. Então a gente precisa fazer um prompt. E aí diversos especialistas que mostram como fazer o prompt, engenharia de prompt. Bom, tudo isso que você já deve conhecer dentro da internet, dentro do LinkedIn. E quando você joga a pergunta perfeita com todos os dados necessários, você espera a resposta perfeita. E essa resposta perfeita é, no nosso caso aqui, um relatório de auditoria. Eu pedi um relatório de auditoria que apresentasse simultaneamente quais as atividades que estão com desvio de tempo e com desvio de custo. O que é um desvio de tempo? É o quanto elas saíram do lugar no tempo. E o que é um desvio de custo? É o quanto elas se afastaram do custo original. Normalmente, para mais. Então, esse processo didático, defendido, vendido, mostra que hoje nós temos os dados necessários e a definição, o dicionário dos dados, e nós temos a teoria da engenharia de prompt. Então é claro que nós vamos ter o relatório de auditoria conforme a qualidade do prompt e a qualidade dos dados. Só que isso não aconteceu. Vamos entender por que isso não aconteceu. O estagiário não é tão esperto assim. Como é que a coisa funcionou? Funcionou da seguinte maneira: não passa tudo para o estagiário, mas mantém a pergunta. Não passa tudo para o estagiário, mas mantém a pergunta, para você conseguir tentar chegar ao seu resultado. Então, você passa para o estagiário uma informação básica e fácil de entender, que é o estado do projeto, a referência inicial do projeto e os resultados acumulados do projeto. Isso na forma de arquivo, que depois eu vou mostrar como é que eu fiz. E você passa para o estagiário o dicionário de dados dessa informação que você acabou de passar para o projeto, do projeto para ele. E mantém a pergunta. Ele vai te dar, com mais precisão, o relatório de auditoria que você pediu. Um relatório limitado, mas adequado à capacidade dele analisar. Depois de tudo isso, você repete o processo. Para repetir o processo, eu vou ter que estender isso aqui. Você repete o processo, só que dessa vez você vai fornecer para o seu estagiário a mesma pergunta, que é o prompt, só que você vai fornecer dados complementares. Isso significa que você está ajudando o estagiário a entender. Não pede tudo que ele vai se confundir. E não precisa mais mandar o dicionário. Ou talvez você precise mandar o novo dicionário, visto que é um novo arquivo. Como você pode fazer o dicionário todo de uma vez só, você não precisa mandar de novo. Vamos otimizar o processo. E o que você vai ter como resultado é um relatório que você pediu de auditoria. Porém, nesse caso, nessa ferramenta, com a capacidade que existe, você vai ter um relatório complementado. Não é um relatório complementar, é um relatório complementado. E cuidado, quando você faz a pergunta sobre a história do projeto, tem que tomar cuidado com o nível de detalhes que você manda no prompt. Não é a engenharia do prompt. Não é como fazer um prompt, é entender como funciona o estagiário. Não é pelo prompt, é no processo de condução do trabalho. E eu vou mostrar depois, a gente consegue resultados melhores. Não apenas aqui
como a gente conseguiu. Quais as atividades estão com desvio? Classificadas da maneira como você pediu. Quem foi o responsável pelo desvio? E como aconteceu o desvio? Então, quem, quais desvios, quais atividades, como aconteceu? E outras variáveis têm acento. A gente consegue no primeiro relatório. E os desvios? A gente consegue os desvios também. Quais foram os desvios até o momento? E é por aí. Depois, no segundo relatório, a gente consegue detalhes do como aconteceu isso no tempo. Qual a evolução dos parâmetros no tempo. Porque, afinal, o segundo grupo de informação é as medições que aconteceram ao longo da vida do projeto até aquele momento, ou da obra até aquele momento. Então você vai saber como variou, qual a evolução e, respeitando os limites do nosso estagiário na matemática, tendências, projeções e temores. Temores é com N. E se você quiser repetir o processo, você continua repetindo, substituindo no futuro essas informações por informações atualizadas, ou seja, as mesmas com mais informações. E aí você consegue, vou repetir aqui, você consegue, não com essa informação, mas com essa mais informações históricas, você com certeza vai conseguir um relatório de auditoria número 3. Para não ficar repetindo isso, eu vou botar um loop aqui. Até o final do projeto. É claro que quando chegar no final, você teria um relatório de auditoria completo. Acredito que fica claro que a gente não pode, apenas por confiar na maravilha do aplicativo GPT, nem confiar na capacidade fenomenal de gerar um prompt, chegar ao resultado desejado. Você precisa ter técnica de orientação do estagiário. Você precisa ter uma linha de... Como é que eu vou dizer? Uma linha de ensinamento. Como é que eu não sei nem como é que eu vou falar isso? Você precisa ter uma metodologia de ensino para que você possa, de fato, utilizar o estagiário e, depois disso tudo, você verificar e fazer a curadoria. Nada disso tem valor se você não vier e disser: eu vi, eu conferi e isso aqui está certo. Eu conferi de novo e isso aqui está certo. Depois de várias verificações e conferências, talvez você possa adquirir confiança no estagiário para que você possa utilizar essa informação como um alerta na busca de pleitos, defesas, fugas de multa e coisas parecidas. Vamos levar o nosso foco para os elementos que nos interessam e que vocês vão poder conferir aqui. Vamos levar o nosso foco para os dados do status do projeto, da base de referência, dos valores acumulados e das anotações promovidas pelo processo que nós desenvolvemos para que isso fosse possível. Então, para isso eu vou pegar aqui a 5ª medição do nosso trabalho. É um exercício do nosso curso, mas vamos assumir que é um trabalho. Vamos pegar a 5ª medição e verificar que nós temos aqui um conjunto de campos, tem muitos campos, são muitas informações, são muitos campos. E tem campos livres para você ajustar na sua conveniência. Mas eu vou pegar aqui e mostrar apenas os campos que são interessantes, escolhidos para essa análise. Então, temos aqui diversas informações. Todas essas informações aqui, além da data de início atual, a data de início original da linha de base, a diferença entre as datas, tudo isso vem por conta do aplicativo dos seus cálculos. Então você exporta isso para Excel. Por que exporta para Excel? Porque é a única planilha que o nosso estagiário, por enquanto, consegue entender. Lembra que quando você exporta para o Excel, esses campos, essas informações, têm títulos que você deu e tem códigos que ele assume para identificar a informação lá. Então já temos a primeira parte. Nós já temos o azul. Já temos esse azul aqui.
A outra parte é a vida do projeto. Bom, felizmente nessa ferramenta a gente tem a vida do projeto. A vida do projeto, ela pode ser vista aqui, nas suas várias medições. E eu tenho tantas informações aqui que são possíveis de serem mostradas, que eu vou selecionar só algumas. Essas são as informações que eu quero mostrar. E em cada momento da vida eu tinha uma informação. Detalhes de quem, quando, como, por que aconteceu, os valores medidos, tudo isso. Deixa eu reduzir isso aqui para um valor pequeno. E eu tenho um conjunto. Primeira medição, segunda medição, terceira medição. Então tem história de vida aqui. Eu mais uma vez exporto, lembrando que eu tenho que identificar o nome que eu dei para eu entender e o nome que o aplicativo usa para análise dos seus registros. Então, acho que aqui a gente conseguiu também fornecer o arquivo necessário. E eu preciso fornecer a tradução dessas informações para que o estagiário entenda. Eu vou buscar aqui no meu texto o momento em que eu fiz isso. Que eu apresentei alguma coisa para o estagiário, histórico, orientativo, depois eu peguei a tabela em Excel do plano básico de trabalho, expliquei alguma coisa da formação dos campos, depois eu botei o código, o nome, e eu escrevi o que é e para que serve esse campo. Senão o estagiário não vai conseguir atender aquela engenharia do prompt, aquela coisa tão fantástica. Também coloquei, dentro dessa orientação, eu coloquei a tabela de desempenho dos valores históricos. Expliquei como funciona isso, porque o estagiário jamais conseguiria aprender isso com a base de dados em que ele foi treinado, porque a base de dados em que ele foi treinado é o mundo, e o mundo não faz isso, não tem ferramenta para isso. A menos que eu crie um Excel para um banco de dados para guardar isso, que é muito mais difícil para o estagiário. Então aqui foi colocado também o código do campo, o nome, a descrição e como funciona medição, como funcionam registros de história. Aí depois disso, então, concluído, eu consegui mostrar para o estagiário mais um elemento. Eu não forneço para o estagiário a regra de como medir direito, como registrar direito, como anotar e como conseguir os dados direito. Mas eu também tenho que fornecer para o estagiário o meu pedido, que eu estou chamando aqui de relatório de auditoria. Então, navegando aqui no documento, que eu vou deixar disponível para vocês, cadê a pergunta? Construção do prompt. Então, eu fiz a pergunta. Aqui eu coloquei a pergunta e eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Utilizando os arquivos fornecidos, eu não disse quais, porque eu já disse que eu forneço alguns na primeira etapa, outros na segunda etapa e assim por diante. Utilizando os arquivos, utilize para classificar, identifique as atividades, e digo o que é dia mais é atrasado, dia menos é adiantado, não faça inferências. Nós temos que limitar o estagiário, porque senão ele começa a dar sugestões e palpites. Na engenharia de prompt, nos cursos que nós temos aí, talvez alguém fale sobre isso. Então, para limitar e objetivar o resultado, temos que colocar algumas anotações, conselhos para o estagiário. Forneça ao final, aí eu peço todo esse trabalho, uma consolidação. E eu peço para gerar um arquivo, para não ter que ficar copiando e colando. Isso aqui já é conhecido das últimas versões do estagiário. Bom, vem os resultados. Primeira fase, já que eu pedi para que coloque na forma jurídica, já que eu pedi para que ele seja objetivo, o primeiro relatório aparece, que eu pedi, em uma folha. Agora, com mais informação, numa análise complementar, tem mais uma folha. E depois eu peço, já que ele entendeu tudo, destaques, referências, filtros e classificação. E como eu pedi na forma jurídica, diante do exposto, então tudo isso aqui, e mais esse aqui, são pedidos após ele entender tudo e poder conduzir as análises dentro do que foi solicitado. Bom, com isso aqui, nós tivemos instâncias de interação com o estagiário. Mas lembrando que o objetivo aqui é informar que, com dados de qualidade, com tradução desses dados
falando em banco de dados. Para um entendimento em que a LLM possa ajustar as suas conexões, você consegue, devagar, como um estagiário, construir respostas com qualidade. E como a gente fala aqui em relatório de auditoria, enviar todas as informações e simplesmente fazer a pergunta, cadê a pergunta? E simplesmente fazer a pergunta não é prudente, porque ele vai trazer confusão e não vai entender tudo. Agora eu tenho que partir para a segunda parte. A segunda parte é, será que esses relatórios sobre como estão, quais atividades, na vida das atividades, o destaque das principais atividades com desvios e etc., estão corretos? Então eu preciso agora fazer uma coisa importante chamada curadoria. Eu encerro aqui o teste que eu fiz, os resultados que eu tive, para que você possa refletir. Basta ter dados? São qualquer dados? Eu preciso orientar que dados são esses e o que eles significam? Eu posso jogar tudo de uma vez e num passe de mágica do cursinho que eu fiz, conseguir o meu relatório de auditoria? Então é para você pensar, como é que você pode orientar um estagiário para que ele seja útil dentro da sua obra? Lembrando que existem riscos de trabalho, acidentes, então você não vai mandar o estagiário fazer alguma coisa na obra sem prepará-lo para fazer. Fica aqui os resultados dos meus ensaios e eu tive um insight. Eu acredito que seria possível não ter um relatório tão detalhado, mas eu acredito que seria possível ter dicas dos desvios se nós usarmos ferramentas primitivas, como o Project, por exemplo. A gente conseguiria ter esse relatório, não tão detalhado. Fica aqui o convite se alguém quiser debater esse assunto. Bem, agora vem a parte mais chata e a mais importante. Eu preciso verificar se todas as respostas estão corretas, se os desvios são desse tamanho, nesse valor e por essas causas, e identificar se os responsáveis apontados são de fato responsáveis.